Começa agora! Pode Poupar! Com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Franson. Boa noite a todos ao nosso podcast da Futorial, o Pode Poupar. Aqui quem fala é o Gabriel Sarmento Eide. E gostaria aqui de chamar os meus dois convidados de hoje. É isso aí, hoje não é só das pessoas conversando, são 3 pessoas conversando. A Isabel, nossa repórter de plantão, e o meu convidado da área de gestão de pessoas, o Samuel. Manda bala, Isabel. Oi, Gabriel, Samuel, boa noite. A gente tá um trio aqui rimando, né? Nossa, é verdade. Coisa mais horrível. A fonética do episódio vai ser péssima, mas aí os ouvintes que desculpem, a gente não escolheu os nomes, foram as mães. Mas... Eu não tinha reparado. Eu também não. Pois é, não, eu só reparei a hora que tu começou a falar, falei, caraca. Dá quase pra fazer um trio sertanejo. Não, por favor, isso nem existe. Eu sou Isabel Franson, sou jornalista, estou começando a minha vida de investimentos, agora mentorada pelo mestre Gabriel, e a gente está aqui para sempre ajudar uma galera que está começando, né, tanto quanto eu. Então, você faz o lado difícil, que é explicar, eu faço fácil, que é ficar perguntando. E hoje com a gente o Samuel, que vai ter questões interessantes também para responder. Samuel, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriel, Isabel e nosso trio, lógico. Bom, prazer estar com vocês, prazer fazer esse experimento. É sempre muito bom aprender com pessoas, né? E tanto como investimento, como a área de jornalismo, para mim está sendo uma experiência muito legal. Eu venho contribuir como especialista na área de gestão de pessoas, proprietário hoje de uma consultoria voltada para a área de recursos humanos, que é a Octo RH, e com a experiência aí de 15 anos apostando e acreditando em pessoas e colocando em prática os aprendizados, tanto teóricos quanto da vida, para ajudar a edificar e melhorar o profissional de cada um e das empresas também. Gabi, isso aí então, Bonde. Qual é o assunto de hoje? Bem, gente, hoje é um assunto que tem a ver com pessoas, justamente por isso que eu chamei o Samuel, que é falar sobre a questão da remuneração, mas não especificamente aqui falar de coisas trabalhistas e salário, não é muito nessa questão, tá, gente? Até quando eu fizer o exemplo, tenho isso em mente. A ideia aqui é a gente filosofar um pouco com a pergunta-chave do nosso papo de hoje: quanto vale 1 hora da sua vida? Vocês já pararam para fazer essa reflexão? Quanto que vale 1 hora da vida de vocês? Cara, se eu fizer isso, eu vou ficar bolada. A grande maioria dos brasileiros vai ficar bolado, e é o que eu quero causar aqui. Tem um filósofo que eu, infelizmente, me esqueci o nome dele, bem das antigas, que falava que quem não se incomoda não reage. Exato. Então, a gente precisa se incomodar para reagir. E quando eu estou falando de finanças pessoais, isso aqui é uma das primeiras coisas que eu pergunto. Quanto vale 1 hora da sua vida? Tá? E por que isso é importantíssimo? Porque é fundamental. A gente tem que entender que a única mercadoria que a gente tem na vida, o que a gente vende para as empresas, e aí o Samuel vai até confirmar isso para mim, claro, teu currículo, teu conhecimento e tudo mais, isso daí é tudo válido, mas na realidade o que a gente está vendendo para as empresas, nossos empregos, em troca do nosso salário, é o nosso tempo. É a nossa hora trabalhada. Não é verdade, Samuel? Exatamente isso. As pessoas não têm essa visão, né? Quando existe uma negociação entre a troca da oportunidade de trabalho com a oferta da mão de obra, as pessoas olham muito essa troca. Mas o profissional, ele não olha que ele está vendendo o tempo dele para a empresa. E é aquele tempo tão precioso que não volta mais. Ou seja, o tempo dedicado e empenhado para aquela empresa, para aquela função, aquele cargo naquele momento, é algo que vai ser feito e vai ficar ali para sempre, porque voltar é impossível. Ainda não temos a cápsula do tempo, né, para voltar no tempo. Mudaria a economia. Nossa, não tenha dúvida, e muitas outras coisas. Pois é, e isso é fundamental. Eu sempre fico revoltado quando as pessoas falam para mim da palavra passatempo. Como se ele tivesse sobrando para as pessoas passarem ele e jogarem ele fora. Então, gente, é por isso que é fundamental a gente entender. O que o Samuel acabou de explicar é a regra de ouro da economia. É literalmente a única regra da economia que não importa se você está falando de comunismo, socialismo, capitalismo, o que você quiser. Tempo
é dinheiro, ponto final. E isso significa que dinheiro é tempo também. O dinheiro é uma forma física materializada do tempo. Então você lá trabalhou suas 220 horas para a empresa, 8 horas por dia, mais um pouquinho no sábado, e você recebeu um salário, vamos dizer assim, muito legal, de R$ 4.000. Então, na prática... Não é o meu. Eu chutei alto para dar um número bom, viu? Mas calma lá. Se você ganhou R$ 4.000 para trabalhar por 220 horas, gente, você deu 220 horas da sua vida num mês inteiro para a empresa e recebeu em torno de R$ 18 por cada uma dessas horas. Eu falei um baita de um salário, todo mundo aqui se surpreendeu. R$ 18 não paga um Big Mac. Não, efetivamente não paga. Nossa, não vou terminar de fazer minha conta. Parei por aqui. Não paga também, com esse frio que a gente tá passando aqui hoje, não paga nem uma taça de vinho, eu diria. Nem um caldo verde. Aliás, o caldo verde tá R$ 30 aqui, por favor. Exatamente. Uma taça de um bom vinho vai estar em torno de R$ 25 a R$ 30. Isso, meninos, vocês me corrijam aí se eu estiver errada, mas é o que vai provocar essa reflexão de não jogar dinheiro fora, né? De não desperdiçar, de não fazer más escolhas, porque você, na verdade, tá jogando 1, 2, 3 horas do seu dia, do seu trabalho, para uma bobeira. Exatamente. E a questão também, Isabel, não é só jogar dinheiro fora, né? Muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: existem os profissionais, a gente encontra, é muito comum na área de gestão de pessoas, você encontrar profissionais que estão ali meramente pelo salário, ou meramente pela remuneração e o benefício que a empresa pode proporcionar. E a pessoa não tem aproveitamento, não tem produtividade, não faz entrega. E aí, às vezes, você conversa com a pessoa, chama, traz na sala, faz aquela atenção, tenta fazer o desenvolvimento da pessoa e fala, mas nossa, mas por quê, né? Por que você não conclui? Por que você não tem uma entrega? Fala, olha, porque eu venho aqui, eu tenho que cumprir meu horário, eu venho, cumpro meu horário e vou embora. E para mim isso é suficiente. Ou seja, então jogar dinheiro fora dessa forma também é você perder o seu tempo de sair da tua casa, ficar das 8 às 17 horas dentro de uma empresa, não fazer uma entrega, a empresa perde, você perde, porque você não ganha, você não aprende, você não entrega nada, e pior, este tempo não volta mais. Passou, acabou. Vida continua pra frente, não há como você voltar no tempo e dizer, não, eu vou recuperar esse tempo agora e eu vou melhorar. Esquece, o time já passou. Mas aí, como que um gestor de RH pode fazer para solucionar esses casos? Para que seja melhor para a empresa, que tenha um melhor resultado, e até para a pessoa. O cara trabalhando ali ou não, mas que ele possa desempenhar, que ele possa fazer um bem até para ele. Olha, eu costumo dizer assim, Isabel, todo mundo tem um potencial. Eu brinco assim, às vezes a gente, num processo de recrutamento e seleção, é muito comum que o recrutador pergunte qual a sua base salarial, qual foi a sua última remuneração, né? Eu gosto de perguntar, eu gosto sempre de deixar o candidato à vontade, justamente para entender esse ponto que você me colocou, né? O quanto eu vou poder enxergar dele na entrega. Falou, olha, eu sempre coloco assim, todo profissional tem seu preço. Parece meio estranho dizer isso, né? Mas você sabe quanto vale o seu preço? Porque existe um mínimo desejado, um mínimo praticado para que você sobreviva. Então, se a pessoa, geralmente, na entrevista, né, ela baixa o mínimo de sobrevivência, você já percebe que ela está na fase desespero. Então, talvez ela não vai entregar o que ela deveria entregar, simplesmente porque ela só precisa daquele valor entrando para ela suprir as necessidades. Quando o profissional tem uma clareza de base salarial e o potencial em relação à experiência dele, aí a negociação começa a ficar interessante, tanto para a empresa quanto para o profissional, né? Então você tem que ter eu falo assim, a ambição, né? As pessoas precisam ser ambiciosas, elas não precisam ser gananciosas, existe uma diferença aí. Mas a ambição profissional, essa ambição de vida, de qualidade de vida, de estilo de vida, de melhoramento, ela naturalmente te faz ser ambicioso na entrega. Então, quanto mais eu quero, mais eu entrego, quanto mais eu posso, mais eu faço, quanto mais próximo da excelência, mais eu vou fazer. Então, é essa troca. E o profissional do RH, assim como o próprio gestor, ele tem que ter essa ótica.
Quando a pessoa ela não negocia, quando ela não olha para ela com o devido valor que ela tem que ter, lembro, tem a ganância. Existe uma diferença aí, porque às vezes as pessoas confundem, né, a palavra ambição e a ganância, e às vezes a pessoa chega com uma certa prepotência. Mas é fácil você identificar aquele profissional que sabe o valor dele e o quanto ele gastou e o quanto ele investiu para chegar ali, naquele ponto, naquela função, naquele cargo ou naquele processo seletivo, para dizer, eu posso, eu faço, eu aconteço. Entendeu? Entendi, tá. Aula aqui dupla, no caso, 2 professores. Gabi, e aí? O que ele pontuou sobre a ambição e a ganância é exatamente o que a gente discute quando fala de felicidade e satisfação. A gente precisa entender os sentimentos e as nossas atitudes e saber separar as coisas. O Samuel falou uma coisa fundamental. As pessoas chegam a uma entrevista quando ela precisa do emprego, a pessoa endividada, por exemplo, ela topa qualquer salário, né? Porque ela está no desespero. Mas ela não vai entregar, ela não vai ter assiduidade, ela não vai ter produtividade, vai ter uma alta probabilidade de acidente, porque está ferrada. Mas como assim acidente? Acidentes de trabalho. Tem uma instituição famosa nos Estados Unidos que chama Mednet, é uma das maiores instituições de seguros do mundo. E eles fizeram uma pesquisa que a grande maioria das pessoas que sofrem acidente de trabalho, de todos os tipos, acidente de carro indo para o trabalho, acidente de carro dirigindo o veículo da empresa, acidentes bobos dentro da empresa, com um grampeador ou com aquele aparelho de furar papel, são coisas bobas, mas tem muito acidente nas empresas, a gente não se liga nisso às vezes. E todos eles estavam relacionados às pessoas que estavam passando por um chamado estresse financeiro. Ou seja, gente que não tem um controle financeiro pessoal, estava endividada, precisava de um emprego, ou pior, vai buscar um segundo emprego, porque acha que o problema dela é a falta de renda, não o controle dos gastos. E aí ela fica sob aquela pressão e sofre um acidente, não é produtiva. A assiduidade significa que ela falta muito ou chega muito atrasada. Tudo isso impacta a produtividade da empresa, prejudica toda a equipe e começa, olha só que coisa de boba que começa lá no comecinho de você não saber o teu valor. Porque quando você não sabe o seu valor, você olha um cargo e olha um emprego, olha um salário e não entende, olha, não, isso aqui não está dentro da minha dimensão, da minha realidade, não vai dar certo. Eu não vou aceitar para ver no que vai dar, porque você prejudica a empresa e você. Então, essa consciência é fundamental e essa consciência parte desse começo. Saber o seu valor. Eu já abri mão de muita oportunidade de emprego. Hoje mesmo, recebi uma oportunidade de emprego de professor aqui na minha região, mas eu olhei o salário, não era nem um pouco compatível o salário hora com o meu salário hora para os meus objetivos, para os meus planejamentos financeiros. Ou seja, aquela famosa, eu estou pagando para trabalhar. Nessa situação eu estaria pagando para trabalhar. Então eu não aceitei a oferta. Isso é uma questão de respeito até com o empregador. Vocês acham que isso interfere até no moral, no humor assim do brasileiro médio, trabalhador, e que nivela por baixo também os nossos profissionais? Olha, eu tenho certeza absoluta que isso impacta no Brasil, nivela para baixo e mais ainda. Eu já tive essa discussão com o Samuel na sala de aula, na disciplina de remuneração. As empresas também, muita empresa não sabe remunerar. Remuneração é a combinação de salário com benefícios, então não é só aquele dinheiro que a pessoa recebe, mas um vale-transporte, um plano de saúde e outras formas de se remunerar a pessoa, de recompensar a pessoa que não necessariamente envolvem dinheiro, mas trazem um ganho financeiro. Isso faz muita diferença na motivação das pessoas e na produtividade. Mas as empresas não sabem porque as pessoas não sabem o que é. Aí fica difícil, porque a empresa tem que ter bola de cristal e ela vai na tentativa e no erro. Por quê? Porque a mão de obra brasileira não tem a menor consciência do quanto ela quer ganhar, do quanto ela precisa ganhar, porque ela não tem dimensão do quanto ela gasta. Só para fechar esse argumento, para vocês terem uma ideia, uma pessoa que ganha um salário mínimo na faixa de R$ 1.100 está ganhando R$ 5,50 por cada hora trabalhada. Eu acho que você pegou bem o gancho que eu ia colocar. Hoje, né, como nós fizemos o trabalho na minha empresa, na nossa empresa, principalmente na implantação de cargos e salários. Então, a gente vai chegando nas instituições, nas empresas, e vai entendendo a realidade, né, salarial dos funcionários e em relação aos cargos. O primeiro passo, a primeira coisa que eu explico para eles é o seguinte: se eu não entender a realidade do funcionário, se eu não entender a realidade em que ele executa a tarefa e o trabalho dele, eu não posso simplesmente olhar e falar, você custa tanto.
Então eu preciso entrar no mundo dele, eu preciso reconhecer o mundo dele, entender o escopo de todas as responsabilidades que estão em volta dele e da função dele. Buscar a pesquisa no mercado para saber o que geralmente o mercado pratica em relação àquela função, fazer um comparativo, alinhando-se os pontos para ver o que funciona, o que está dentro, o que está fora, para então eu seguir para uma pesquisa salarial e então eu chegar, através de uma equação exponencial, a um valor referido e justo para aquela função. E o que você encontra nas empresas hoje? Você encontra salários diferenciados, às vezes. Um salário varia para outro de forma de 2, 3 mil reais, assim como às vezes por 3, 4, 5 reais, e pessoas com funções de coordenador e assistente no mesmo nicho. Aí você não entende aqui, você fala, mas como que pode, né? Um coordenador ganhar 5 reais a mais do que um assistente ou um analista. Quem fez essa análise? Essa análise foi feita por olhômetro, né? Às vezes o dono chega e fala assim, hoje eu acordei de bom humor, você fez um bom trabalho, parabéns, você vai ganhar 10% de aumento. Baseado em quê? Qual é o embasamento para você dar 10% para aquela pessoa? Então, os aumentos são feitos por achismos. E aí os profissionais, eles ficam trabalhando e se reinventando e tentando surpreender, ou quando isso não acontece, eles ficam batendo na porta do dono por insistência, aquela insistência, olha, eu preciso de aumento, preciso de aumento, preciso de aumento, preciso de aumento, até o momento em que ele dá o aumento que não era o que a pessoa desejava, porque na verdade ela não estava falando sobre percentual, ela estava falando sobre a surpresa de ser recompensada por um esforço, de fazer uma entrega e ser surpreendida pelo seu gestor e ele dizer assim, olha, parabéns, você merece ser promovido porque a sua entrega foi excepcional e nossa empresa tende a só crescer com o profissionalismo e a sua entrega dentro da minha empresa. Então as pessoas não buscam só o percentual por insistência ou por uma gracinha bem feita, elas buscam reconhecimento por respeito, sabe, pela entrega, por todo o empenho, por toda a dedicação, do que efetivamente? Do tempo delas dentro da sua empresa. Então, a junção de cargos e salários, quando eu consigo implantar e fazer isso dentro das organizações, ela é no mínimo mais justa para com as pessoas. Então, pelo menos as pessoas não vão dar aumentos de formas aleatórias ou porque, hoje eu estou de bom humor, hoje eu estou de mau humor, entendeu? E sim porque existe um estudo, um embasamento e um caminho já desenhado para que essas pessoas sejam devidamente recompensadas, tanto com progressão como promoção, entendeu? Entender é muito, né, um tema muito complexo, porque eu não posso dizer que eu entendi. Eu tô aqui só o meme da Nazaré confusa, eu e as pessoas que estão ouvindo, da Nazaré fazendo... Quando falou de exponencial, eu falei, nossa, vou embora. Mas, assim, alguns pontos aí, eu até mandei o meme aí da Nazaré, né, pra gente lembrar. Alguns pontos acho que bem interessantes. O principal que mexeu, até porque eu vivi isso na pele, é que você falou do gestor também não saber avaliar. A pessoa não sabe o quanto ela quer, o quanto ela precisa, e o gestor também não faz ideia, até porque às vezes ele não conhece a função que a pessoa desempenha. Talvez ali um gestor intermediário, um supervisor, sim, porque está dentro diretamente da área dele. Mas às vezes o presidente da empresa, o diretor da empresa, enfim, o dono, não sabe, né? E aí ele não consegue entender que ele precisa remunerar, senão ele não vai ter um bom profissional. Eu passei por isso num cargo que eu precisava contratar para minha equipe e não conseguia uma pessoa bacana que pudesse desempenhar e entregar o que a gente queria, dar o resultado que o dono da empresa me exigia, né, o presidente, mas com o salário que ele queria remunerar, e também não ajuda muito. Eu não sei se existe uma possibilidade, um treinamento em massa, assim, brasileiro, sabe? Tanto do profissional quanto do gestor para chegar no meio termo. Porque muitas vezes a empresa quer economizar, porque, pô, para que o cara vai gastar na cabeça dele, né? Gastar mais do que ele precisa, se ele pode pagar barato e ter um mais ou menos. Mas para ele entender que isso interfere diretamente. O desempenho que o profissional dele vai ter vai dar retorno. Então, se o cara não desempenha muito bem, o retorno vai ser mais ou menos. Se ele pega uma pessoa melhor, o desempenho, né, o retorno, na verdade, vai ser maior. Essa relação acho que não tá clara. A grande sacada
Isabel, que eu diria para você é o seguinte: os bons profissionais, os profissionais que estão capacitados, que têm a experiência, a vivência, né, da sua profissão, do seu cargo, ele naturalmente ele vai fazer o trabalho em menor tempo. Ou seja, por que que ele é mais caro? Porque o meu problema, enquanto um profissional não tão bem preparado, poderia demorar 15 dias. Se eu trouxer esse profissional que ele está bem preparado e capacitado, ele pode resolver esse problema para mim em menos de uma semana. O que isso quer dizer? Ganha-se tempo, a pessoa ganha, porque ela sabe o que ela está fazendo em menor tempo, e a empresa ganha porque ela tem mais tempo para dar continuidade em outros trabalhos. Então, a grande sacada é a seguinte: quanto mais trabalho você fizer em menor tempo, mais competente você é, mais preparado você está e mais bem remunerado você vai ser. Essa é a grande sacada. Questão que você falou de novo. Olha, tá sempre na palavra-chave aqui do nosso papo. Tempo. Exatamente. Tempo é uma matéria-prima que ela é escassa, tá acabando para todo mundo, seja você rico, seja pobre, seja você empresa ou pessoa física, e portanto, aquele que entrega, que é mais produtivo, ele entrega a mesma quantidade de serviço em uma menor quantidade de tempo. Exatamente. Mas a Isabel fez uma pergunta que eu até aproveitando a pergunta dela, como é que resolve isso no Brasil, né? Se tem um treinamento. E eu acho que isso tem a ver com a falta de educação financeira. É uma opinião humilde aqui, sem tanto embasamento teórico, porém, em países que têm educação financeira, esse problema não é tão comum, então talvez não seja tanta coincidência. Mas a falta de educação financeira ela é crônica em todas as camadas da sociedade. Os chefes também não sabem o valor deles. Muitos chefes não sabem o lucro que a empresa tem que ter. E se ele não sabe o lucro que a empresa tem que ter, que é uma questão até mais financeira que eu dou nas aulas, que é difícil de explicar para as pessoas. E quando as empresas não sabem a lucratividade que elas têm que ter, elas também não sabem, então, quanto dinheiro que elas têm que ter, baseado no quanto de tempo que elas trabalharam como empresas para entregar aquele serviço. Então, muita empresa tem dificuldade em precificar os seus produtos, em determinar o lucro dos seus produtos. E por quê? Porque é o cabeça, o gestor, o diretor, o dono. A gente fala de empresas e eu acho que isso é um preconceito brasileiro, que a primeira coisa que vem na cabeça são as empresas grandes, multinacionais. E é bom a gente fazer essa ponderação que 80% da mão de obra desse país trabalha em empresa pequena, empresa de, no máximo, médio porte. Esse é o carro-chefe desse país, a empresa de pequeno e médio porte. Empresa de pequeno e médio porte, na sua grande maioria, são empresas familiares. Toda empresa nasce como uma empresa familiar, com um fundador ou dois fundadores. E aí ela vai evoluindo. E isso também é um super problema, né? Desculpa te cortar, mas Não. porque as pessoas também não estão preparadas para assumir, que aí fica pro filho, sabe aquela coisa, olha, eu já conquistei tudo isso, agora você tem que manter. Às vezes o cara nem queria fazer isso, ele nem estudou para isso, ou ele era herdeiro mesmo, entendeu? Então, assim, as pessoas realmente não sabem gerir. Exato. Exatamente. E não sabem gerir o próprio tempo, né? Quando elas não sabem gerar o próprio bolso, é o que eu falei muitas vezes. O chefe quebra porque ele tem problema financeiro, não é só ele que quebra. Todo mundo que trabalhava para ele quebra junto, porque a empresa quebra. Sim. Então, quando o chefe não sabe a realidade dele, ele também não vai saber precificar os funcionários. O Samuel, com certeza, tem essa experiência prática. Nem me fale. Mas o que você está falando é muito real. Hoje, a realidade hoje das grandes multinacionais, então se você analisa, por exemplo, na nossa região, a RMC, né, região metropolitana aqui de Campinas. Então, quando você pega as grandes montadoras, vamos pegar a Honda hoje ela é feita, ela está composta por uma grande fatia de terceiros. São pequenos prestadores de serviços. Né? Então, esses pequenos quem são? São funcionários, ex-funcionários, pessoas que foram lá, se empenharam, criaram a sua própria empresa, ou sua MEI, enfim, a sua ME, e passaram a prestar serviços e entregam com a qualidade com que a empresa precisa. Se essa montadora vamos dizer, pandemia, né? Vamos usar isso. Então, importação vem China, pandemia, começou pela China, começou a parar de rodar as importações, foi parando, para essa produção. O que acontece com os pequenos prestadores? Eles quebram.
porque eles dependem dessas grandes empresas. É um efeito cadeia, entendeu? Ele vem e assim, se o administrador ou a pessoa que está empreendendo não tiver o mínimo de embasamento de administração, o mínimo de embasamento de como administrar o próprio negócio, o próprio dinheiro, é fato que ela vai quebrar. E saibam, né? É uma coisa muito óbvia dentro do Brasil. Esse pequenino prestador tem outros pequeninos funcionários que dependem dele também para levar o sustento para casa. Então eu tenho uma multinacional, vários prestadores, embaixo vários funcionários dependendo dos prestadores e embaixo desses funcionários a família. Ou seja, o efeito é cadeia e é desastroso. Isso é um fato. A gente viu isso acontecer com clareza assim no último ano de 2020. A gente viu na nossa sala de aula. Exato. Na faculdade, eu dei aula pro Samuel em Sumaré, do lado da Honda, quando a Honda fez uma transformação produtiva dela, não foi nem por causa de crise, antes da crise já foi um baque monstruoso. Uma empresa gerou um impacto na cidade inteira. Por quê? Por causa desse efeito em cadeia. Impactou as pequenas empresas, os prestadores de serviços e, consequentemente, suas famílias. As pessoas, às vezes, elas vivem muito no raciocínio individual, e isso tanto o funcionário que não entrega porque acha que o chefe que paga depois, o chefe é rico, ele que se vire, não vou entregar mesmo, não vou trabalhar mesmo. E ele não entende que essa atitude dele pode acarretar a falência da empresa, e aí ele quebra e todo mundo que dependia daquele emprego quebra junto. E foi por causa de um pensamento individual. Da mesma maneira que o chefe vai lá e compra um carro no leasing para uso pessoal e utiliza a conta da empresa, endivida a empresa, porque aí ele tem uma vantagem tributária, um jeitinho, né? Mas isso pode acarretar o prejuízo da empresa, que 1, 2, 3 anos de prejuízo, insolvência, pode quebrar a empresa, ou pode levar a cortes de empregos, por um motivo individual egoísta também. Novamente, falta de preparo. Exato. A falta de preparo é muito séria. Muito. As pessoas põem a culpa no governo, põem a culpa nos Estados Unidos, na China. O mundo inteiro é essa competição louca. Com governo, sem governo, com os Estados Unidos, com China, a realidade da competição seria a mesma. A culpa é nossa. De falta de preparo. E a gente tem uma falta de equilíbrio, Isabel, que é muito interessante, porque tudo gira em torno de um equilíbrio, né? Então, quando você consegue equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, equilibrar o seu endividamento com o seu ganho, tudo parece que flui, né? Quando a gente entra num equilíbrio emocional, a gente fica mais feliz, a autoestima fica melhor, tudo é uma questão de equilíbrio. Então, eu sempre que atendo nos corporativos, nas empresas, às vezes eu atendo os funcionários e eu reclamação, eu não tenho oportunidade, eu não enxergo possibilidade de crescimento, eu gostaria muito de ganhar mais e tal, mas o que você está fazendo para isso? O quanto você está investindo do seu dinheiro em educação e capacitação, né? Então eu falei, se você não olha isso para você, se você não olha para você, para o seu empenho, para o seu crescimento, a empresa não vai olhar. É você quem tem que mostrar para ela que você está olhando para ti, que você está olhando para o seu tempo, que você está investindo o seu dinheiro em você mesmo, porque você sabe onde você quer chegar. Volto na palavra ambição, não confundindo com ganância, lógico. E por um outro lado, eu encontro profissionais que fazem cursos, assim, tipo, curso em cima de curso, em cima de curso, em cima de curso e curso. Eu tenho, olha, o meu currículo ele pesa 1 quilo só de treinamentos e cursos que eu faço. Ok. Qual é o seu sensor crítico para essa quantidade de cursos que você está fazendo? Porque não adianta você vir com um currículo para mim que tem 3 páginas só de cursos, porque teoria é bom, mas somado à prática. Então, aí tem aquela pessoa que faz todo tipo de curso que aparece pela frente, sem ao menos ela discernir o que efetivamente vai fazer ela crescer dentro da profissão dela, ou dentro da empresa que ela está inserida, ou para almejar aquele processo seletivo e atingir o nível máximo das notas para ser contratado. Então, a falta de equilíbrio é muito grande para as pessoas. Ou elas não querem nada porque querem usar o dinheiro para o tempo real, para conquistar carro, casa e viagens e os prazeres da vida, ou ela só empenha tudo aquilo em teoria, e quando efetivamente ela é cobrada sobre toda a teoria que está armazenada na cabeça dela, ela se confunde dentre os diversos temas que ela estudou.
O equilíbrio é necessário nessa hora. Eu senti um sermão, assim, parece que eu tava levando bronca. É mais ou menos Não, mas isso, por vai. favor, Um não, pouquinho. não pessoalmente para comigo. Fala em geral, sabe aquelas, No geral, no aquelas geral mesmo. professoras assim que dá esporro em 30 pra pegar um ou dois? Mas Exato. eu não sei se o Gabriel tem alguma outra colocação, mas queria que vocês trouxessem bons exemplos também pra gente dar um up aqui, porque eu tava ficando na bad já. Olha, só para fechar o que o Samuel falou, fazer curso é ótimo, mas não pode ser qualquer curso, não pode ser perdido só para encher currículo, né? Porque aí você está desperdiçando tempo do mesmo jeito, olha só. Acho que as pessoas elas têm só que parar para refletir um pouquinho, porque tem muito exemplo de sucesso no Brasil. Eu falo que, olha só, a gente falou um monte de coisa ruim, mas o país está aí, ainda é uma das 10 maiores economias do mundo, estamos sobrevivendo à Covid, e mesmo com um altíssimo nível de endividamento das famílias, as famílias estão aí, sobrevivendo. Isso demonstra que, bem ou mal, a gente tem Vaso que ruim não melhorar. quebra. Exato. A gente tem resiliência. O brasileiro tem uma resiliência que nenhum outro povo do mundo tem. Então a gente tem que começar a usar essa resiliência para o lado positivo da gente, não para o lado negativo. A resiliência para superar a dificuldade, para estudar, para saber a hora de pedir uma demissão e procurar um outro emprego, porque você está ali não só ganhando mal às vezes, mas não tendo reconhecimento e desperdiçando seu tempo, ficando frustrado, estressado, depois você pula de uma ponte. Então você tem que dar o valor pelo seu tempo, por quem você é, pela sua dedicação nos seus estudos, e como a gente tem resiliência para isso, a gente tem capacidade também para isso. As empresas estão atrás de empregos. O Brasil tem muita vaga de emprego bom para gente boa. E todo mundo tem potencial para ser gente boa. É só uma questão de ir atrás. A gente está aqui gravando um podcast com um baita de conteúdo desse, de graça. E eu não sou o único canal no YouTube, gente. Tem 1 milhão de gente falando de um monte de tema legal. Mas aí é escolher. Você quer ver, eu sempre brinco na sala de aula, você quer ver vídeo de gatinho, de cachorro e as coisas bonitinhas e fofinhas por 3, 4 horas, ou você vai parar para ver um vídeo da hora, que você vai te dar um conhecimento, um curso gratuito, ou até mesmo um curso pago, mas que vai te agregar. Tem esse simancol de que você não pode desperdiçar seu tempo, porque quem não desperdiça o tempo, e eu tenho exemplos de gente muito humilde, que ganhava 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, inclusive foi meu aluno lá em Sumaré, e ele conseguiu, ganhando 1 salário mínimo, juntar 100 mil reais. Com esses 100 mil reais aí, ele tem um trabalho que ele está feliz, ele está ali dentro do nível de equilíbrio da vida dele, ele faz o que ele gosta, ele é bom no que ele faz, até chegou a receber uma promoção, mas ele falou, não, eu vou mudar muito de área, não é o meu perfil, agradeço o reconhecimento, mas não é a área que eu quero continuar onde eu estou, onde eu sou bom. E ele poderia ganhar mais nessa promoção, mas ele sabia, tinha noção de quem ele era, do que ele queria, não aceitou essa promoção. Ele trabalha inclusive na Coca-Cola. Olha, falar que não quer uma promoção de uma empresa multinacional é um negócio que exige coragem. Tem que bater no peito. E ele está aí, investindo, vivendo dos juros dele, curtindo a vida dele, fazendo. Agora não, mas ele fazia umas 2 viagens por ano de moto, que é o prazer da vida dele. Por quê? Porque exatamente o que o Samuel falou. Equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio de todos os seus pontos da sua vida ao mesmo tempo. Não adianta você querer compensar problemas financeiros com mais renda. Porque daí você vai ficar estressado, vai trabalhar mais, não vai cuidar da sua saúde física. Não adianta você querer pegar um emprego que paga muito, mas você não gosta da atividade, porque isso vai te pegar depois. Você vai se frustrar, vai se estressar, e nenhum dinheiro do mundo paga esse estresse. Então, tem que achar esse equilíbrio. Ninguém precisa de 1 milhão de reais para ser feliz. Sempre falo isso. Eu tenho até o exemplo desse meu aluno, que com 100 mil reais, ganhando o seu salário mínimo, ele conseguiu juntar. Então a felicidade está na pessoa fazer essa autocrítica. E isso significa o quê? Essa é a melhor notícia de todas. A mudança que o brasileiro precisa fazer só precisa de um fator, ele querer. Não precisa de governo, não precisa de política, não precisa de um alienígena vir na Terra que dá a solução para todos os problemas. Porque o problema está na gente e, portanto, a solução está na gente também. Eu acho que um bom exemplo, Isabel, que eu poderia completar aqui para a gente, nesse tema, né, que a gente está discutindo, que é o que eu sempre falo para as pessoas quando eu vou atender, ou quando as pessoas me perguntam, né, ou quando a gente está numa temática, até mesmo entre amigos. O grande segredo é você amar o que você faz. Porque quando você ama o que você faz bem feito,
você tem prazer em estudar para melhorar aquilo, você quer conhecer mais, você quer entregar mais, você quer fazer o melhor. Então, quando você ama o que você faz, você sabe o valor que aquilo tem na tua vida. Então, o trabalho se torna um prazer. E tem coisa melhor do que você fazer algo que você ama e ainda ganhar dinheiro para fazer isso? Então, esse é o grande equilíbrio. Então, as pessoas, às vezes, elas se colocam em profissões porque, por achismos ou porque as pessoas disseram que era uma boa profissão, e ela não olha para dentro dela para ver o que o coração dela, o que o sentimento dela diz, ou o que o próprio potencial dela diz. Porque eu sempre digo, as pessoas, cada um tem o seu talento. Então, quando você consegue identificar o seu talento, porque você permite se ouvir, se respeitar, é muito fácil você chegar em uma profissão em que você ama o que você faz e ser muito bem remunerado por aquilo, porque você faz com amor, você faz com prazer e com equilíbrio. Então a sua entrega, naturalmente, ela sempre vai ser a melhor. Então as pessoas que trabalham com você ou para você sempre vão ter o melhor de você. Eu acho que essa é uma essência que funciona muito bem, assim, seria uma equação da vida que seria ideal para todas as pessoas. Olhe mais para você, reconheça mais o seu talento, aposte mais no que você ama, porque possivelmente você vai ser um grande profissional de sucesso. E aí você acha que isso direciona as pessoas realmente para encontrar o valor do tempo delas e para que ele seja mais bem aproveitado? Porque às vezes a pessoa realmente, como você falou, o Gabriel falou, não precisa se matar de trabalhar para ter uma remuneração razoável, que vai prover ali para a família dela, que ela vai se sentir satisfeita com aquilo, e ela consegue ter um lazer, né, um tempo para descansar, que isso também é muito importante. Exatamente, mas é aquele ponto que nós tocamos aqui. Quando você tem uma boa entrega, quando você tem um profissionalismo, quando você se capacitou para essa profissão, e quando você sabe que você faz a maior quantidade em menor tempo, isso é óbvio que vai sobrar tempo para você viver. Então, assim, não existe. Tem pessoas que amam ser workaholics, né? Eu adoro ser workaholic, eu trabalho muito, eu vivo para o meu trabalho, o meu trabalho é minha vida. Mas em algum momento a vida vai cobrar dela, né? Porque você não vive efetivamente só do trabalho. Então os workaholics que têm família, ele deixa de ver o filho crescer, ele deixa de acudir o filho quando o filho tá doente, ele deixa de olhar para o parceiro ou para a parceira dele quando tá do lado, porque ele tá tão empenhado, a ganância dele é tão grande em trabalhar e ganhar, que quando ele chega no montante que ele idealizou, talvez para a vida dele, que ele olha para trás, os filhos estão adultos, já estão fazendo a vida deles, a companheira já foi embora, ou o companheiro já foi embora, e o que sobrou para ele? Nada. E pior, o tempo foi embora. O tempo foi embora. Aí que ele vai ver o quanto valia o tempo que ele tempo desperdiçou. dele, exatamente. Então, quando você tem o equilíbrio, quando você faz o que você ama, que você se capacita para aquilo, você chega na sua melhor performance, né? É como você fazer academia. Todo mundo odeia fazer academia, mas basta você pegar você melhorar a sua performance, seu corpo começar a melhorar, você começar a ficar mais bonito, ter uma autoestima, as pessoas começam a notar, nossa, tá malhando, você começa a ter um seu time, e aí você consegue inserir a academia na sua vida, aí você fala, poxa, eu consigo trabalhar, eu consigo treinar, eu consigo namorar, e eu tô bem. Então tudo fica dentro de um time. Então conforme você melhora a sua performance, você dispõe de tempo para gozar dos melhores prazeres da vida, que é poder estar com a família, poder estar com os filhos, poder estar com a namorada, com o namorado, poder viajar, poder ir pra praia, como a gente estava discutindo aqui, poder curtir o verão, ou se você puder e for um profissional de sucesso, ao invés de você poder curtir um verão no Brasil, curtir um verão europeu, por exemplo. Então, o seu trabalho tem que fazer isso para você, não é você para o trabalho. O dinheiro tem que trabalhar para você, não você trabalhar para o dinheiro. Isso é muito importante. Aí, uma aula de economia. Tô aqui anotando. Todo dia aqui é uma luta. Que a gente tem que pensar. Eu faço essa conta quando eu dou aula de quanto você gasta, né? Que eu falo para as pessoas pegarem o orçamento delas, dividir em 3 pedaços. E o nosso tempo, olha só que coincidência. O nosso tempo é a mesma conta do orçamento. A gente tem que dividir em 3 pedaços. Um desses 3 pedaços você vai dormir, não tem como. O outro você vai trabalhar. E o outro você vai viver a tua vida. Então, se você conseguir estar trabalhando com algo que você gosta, olha que legal, agora você tem 2 pedaços para curtir da sua vida, não só um. E aí, tudo fica melhor, tudo flui melhor.
Porque é isso que é a grande equação. Você tem suas 720 horas num mês e você tem que fazê-las funcionarem. 220 vai ser para o trabalho, 240 vai ser para dormir. Só sobrou o que sobrou para outras coisas. Então, por que não transformar essas 220 horas de trabalho em algo prazeroso também? Não adianta ir atrás de emprego pelo salário. Aí, qual que está empregando melhor? Ah, qual que está pagando melhor? Cara, se você não curtir o que você está fazendo, pode pagar o que for. Uma hora você vai querer cortar os pulsos. Meninos, vou dar uma alfinetada, né? Vai que não posso deixar o clima cair. Vocês não acham que é um pouco clichê e superficial esse papo de ame o que você faz? Vocês não acham que tem mais camadas além disso? Eu acho que a empresa tem um peso dando um ambiente. E se a empresa não dá esse ambiente, troca de empresa. Mas quem faz a atividade ficar agradável, a pessoa também faz, se ela quiser fazer. Pô, nós estamos aqui, vai ficar a madrugada, 5, 6 graus, tô congelando, mas a gente gosta do que está fazendo. Nem tá ganhando para isso neste momento, e tá fazendo. Então não é tão clichê assim. Eu, pelo menos, posso falar da minha atividade como professor, que é extremamente mal remunerada, se você for parar para pensar, no padrão brasileiro. Mas a satisfação de você ajudar alguém a desenvolver o conhecimento dela e aquele seu tempo que você despendeu para fazer um material, um curso, e você recebeu uma mensagem do aluno falando, professor, eu aprendi, eu tinha dificuldade com matemática e não tenho mais, valeu. Pronto, valeu todo o salário ruim, valeu todo o tempo que você se esforçou para fazer o material, porque você encontrou aquilo que você gosta. Então é um pouquinho clichê? É um pouquinho clichê. Mas tem um monte de coisa na vida que é clichê e mesmo assim a gente quer acreditar e seguir. Essa é uma delas. Eu acho que esse é o clichê essencial, Isabel. Tudo quando você envolve amor, ele é prazeroso. Então, assim, a relação afetiva com seus pais é puro amor, é fraterno, né? Quando você tem memórias fraternas, está envolvida com amor. Quando você tem um relacionamento, você acredita no outro porque você ama. Então, quando você tem um trabalho e acredita naquele trabalho porque você ama o que você faz, a possibilidade de sucesso é muito grande, né? Essa questão, esse clichê de ame o que você faça, faz com que seja mais difícil você desistir. Quando você faz algo que você não gosta ou algo que não te dá prazer, você desiste no primeiro obstáculo. É verdade. Isso é clichê. Okay. É lição. Não, e assim, eu vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana e assim, eu fui ler, eu fui entender e eu achei sensacional e fecha exatamente com a pauta que nós estamos trabalhando aqui hoje, que foi a atitude da ginasta americana Simone Biles. Ela ama o que ela faz, ela carrega um país representando a ginástica, né? Ali ela carrega um país americano. Você tem noção da quantidade de patrocinadores que tem por trás dessa atleta, e ela simplesmente chegou no ponto que ela disse, não, eu preciso parar, porque eu me amo, entendeu? E esse é o meu limite, eu não sou um robô feito só para fazer e agir conforme o mundo quer, eu preciso olhar para mim. Esse foi o maior exemplo de que ame-se em primeiro lugar, ame o que você faça, mas respeite a si próprio. Ela deu um exemplo para a humanidade, essa moça. Verdade. É realmente sensacional. Gente, a gente tá indo, eu acredito que por uns 40 minutinhos. Vocês querem fazer alguma consideração? Tem algum ponto que faltou? Eu tenho 2 observações. Até aproveito esse exemplo que foi muito bom. As pessoas focam no salário porque elas pensam nas coisas que elas vão comprar, no status que elas vão apresentar para as outras. A minha mãe sempre fala, ninguém paga as tuas contas, então não é problema delas o que você faz com o seu dinheiro. Então, passe a focar a sua vida, e isso parte desse ponto de calcular o quanto vale uma hora da sua vida, quanto você está satisfeito em receber por uma hora da sua vida. Você está satisfeito em ganhar R$5 pela hora da sua vida? R$20 pela hora da sua vida? Beleza, ache esse ponto. Mas não ache esse ponto pensando que com R$20 eu vou ganhar R$5.000 e com R$5.000 eu vou comprar uma Ferrari. Não, não é isso. Ninguém precisa disso para ser feliz. Aí vai a questão da satisfação da felicidade. Então, encontrar o que é as coisas que te trazem felicidade, família, amor, amigos e atividade profissional. E você vai ver que a maioria das coisas que trazem felicidade não são caras. Não são caras.
E a grande maioria delas são para você. São bem particulares, são coisas que não envolvem comprar para mostrar para os outros, nem para postar nas redes sociais. E significa que você não tem que ceder essas pressões da sociedade, que são as pressões da sociedade, essa televisão, a mídia e tudo mais, que mostra gente sucedida com Ferrari, e Lamborghini, e mansão. E, pô, cara, isso não faz delas felizes. Tá cheio de gente muito feliz morando na favela. O Adriano tá aí para provar, né? Exatamente. 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 A pessoa precisa entender isso. A riqueza material não traz a riqueza de espírito, não traz a riqueza de felicidade. E olha que é um economista falando isso. O nosso papo é dinheiro e é exatamente isso que a gente precisa entender. A felicidade está dentro da pessoa e quando ela encontra isso, ela consegue então ver o quanto dinheiro ela precisa. Que não é uma fábula. E isso facilita muito todas as decisões da vida dela e todos os planejamentos da vida dela. Eu fecharia com três, assim, pegando a sua observação, os 3 exemplos que a gente deu durante esse bate-papo todo. Encontre o que você ama e faça o que ame o que você faz, né? Então encontre a sua essência, o que você ama fazer. Estabeleça o seu equilíbrio, né? Traga o seu equilíbrio na sua vida e seja ambicioso em todos os pontos da sua vida, mas não seja ganancioso, porque a ambição na medida, ela equilibra e te dá prazer daquilo que você ama fazer. E o resultado só pode ser positivo. Então, os prazeres e a colheita vai ser muito prazerosa e você vai conseguir evoluir tanto profissionalmente quanto pessoalmente e alcançar os sonhos e resultados que você sempre desejou. Eu acho que esse é um equilíbrio muito legal. Nossa, parece um encerramento de livrinho da Disney. Bem legal, ficou. Bem meio autoajuda, bem gestão de pessoas. Não, moral da assim, né? história, sabe? Mas não, foi legal. Terminamos pra cima. Gabi, mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Então tá. Então eu acho bacana reforçar o trabalho de vocês, todo o gabarito que vocês têm para falar sobre isso, né? E quem precisar, Samuel, da sua orientação, dos seus conselhos, da sua consultoria, como que te encontra? E aí depois o Gabriel fala, claro, da F Fatorial. Legal. A Octo hoje, nosso site é octorh.com.br. Ali você encontra todas as expertises que a nossa consultoria oferece. No Instagram estamos como octo_rh e também estamos no LinkedIn como OctoRH também. São os principais canais em que você encontra a Octo e os trabalhos que ela pode oferecer para você e sua empresa. Ai, que merchan bonito. Isso aí. E é Fatorial, gente. Vocês já sabem, só acessar o site fatorial.com.br. Todas as nossas ferramentas, nossas redes sociais para o YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram estão lá. O nosso WhatsApp para você ter contato com a consultoria nossa está lá. E eu vou fazer um convite. Não deixem este assunto passar batido. Eu vou postar no nosso blog um guia de como você calcular e como você pensar sobre essa questão do tempo na sua vida e o valor da sua hora. E eu vou deixar uma calculadora disponível no nosso website para você fazer essa conta. Você coloca o quanto você ganhou no mês, valores líquidos, quanto você trabalhou em horas, e na hora vai aparecer para você quanto vale uma hora da sua vida, quantos Big Macs dá para comprar com ele, quantos quilos de arroz, e assim por diante. Para te dar essa perspectiva que a gente falou tanto aqui, que é muito importante ter essa perspectiva, cair na real, de que você está trocando a sua hora, não é o seu dinheiro, é a sua hora. Quando você compra algo, você não está pagando 10, 20, 30 reais, você está pagando 2, 3, 4, 5 horas. E isso pesa muito mais na tua consciência na hora de tomar essa decisão. Então, pensem bastante sobre o que a gente falou hoje e vai ter lá a postagem no blog para vocês fazerem isso daí. Não esquecer como fazer essa conta. Não precisa nem fazer conta. A planilha faz para vocês, não precisa ter medo de matemática. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Eu vou cobrar os meninos para pegar os links aí, todos os sites, todas as redes sociais, a gente coloca na descrição do episódio. Você que ouviu até aqui, muito obrigada, continue ouvindo. Nossa missão é sempre trazer mais informações para vocês. E, poxa, gente, tudo de graça, podcast, e aí depois vocês procuram as empresas em outros canais, caso vocês queiram se aprofundar. Obrigada da minha parte.
Meninos, olha, eu acho que fechou um trio muito legal. Eu tô aqui só de ouvinte, só perguntando, mas brigadão por todo o conhecimento que vocês trazem para mim e para quem tá escutando a gente. Eu que agradeço, Isabel. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela companhia. Sua intermediação foi incrível, seu alto astral é sensacional, parabéns pela profissional. E, Gabriel, obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos à disposição aonde eu puder contribuir. Pode contar comigo e pode contar que eu vou convidar para outros papos. Gente, boa noite, obrigado pela audiência. Tá joia. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Você ouviu? Pode Poupar com Gabriel Sarmento Eide